palavra de Deus, ela é como uma semente. E quando ela encontra um coração bom, ela produz frutos. E diz a palavra de Deus, frutos 100 por 1. Queremos fazer esta experiência, que a palavra produza frutos no nosso coração. Hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 34 a 48. Caneta e papel na mão, está começando a Bíblia no meu dia a dia. Vamos pedir o auxílio do Espírito Santo para que a palavra produza frutos de conversão hoje na nossa vida? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, ilumina minha mente, o meu coração, para que a palavra de fato possa entrar e produzir frutos de conversão. Espírito Santo de Deus, a conversão é um dom que o Senhor nos oferece. Dá-nos esta graça hoje. Dá-nos o dom da conversão por meio desta palavra, que é uma palavra de vida eterna. Vinde, Espírito Santo, vinde em meu auxílio. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Lucas, Atos dos Apóstolos, 34, versículo 34. Então Pedro tomou a palavra, de fato, e disse: estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Nós temos aqui já dois princípios eternos que dizem como funcionam as coisas no reino de Deus. Deus não faz discriminação de pessoas e aceita quem pratica justiça em qualquer nação, em qualquer lugar. Versículo 36. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galiléia depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Por toda parte, ele andou fazendo o bem e curando a todos os que estavam dominados pelo diabo, pois Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na região dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o no lenho da cruz. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu-lhes que se manifestassem não a todo o povo, mas às testemunhas designadas de antemão por Deus, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. E Ele nos mandou proclamar ao povo e testemunhar que Jesus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Versículo 42, nós temos uma ordem. O Senhor também nos mandou anunciar, proclamar ao povo que Jesus está vivo e que Ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Versículo 43. A seu respeito, todos os profetas atestam, todo o que crê nele recebe no seu nome o perdão dos pecados. Versículo 43, nós temos uma promessa. A todos aqueles que abraçam o seu nome, que acreditam, recebem o perdão dos pecados. Versículo 44. Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro
ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã, pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados no nome de Jesus Cristo. Eles pediram então que Pedro ficasse alguns dias com eles. Um esclarecimento, Denis, para os judeus, a salvação era como sendo somente para o povo de Israel? Pode nos esclarecer isso? Esse discurso de Pedro nos mostra que Deus é imparcial, que Ele acolhe a todos. Inclusive, aqueles cristãos vindos do judaísmo se assustaram um pouco quando perceberam que o dom do Espírito Santo foi oferecido ali a todos que estavam naquela casa, inclusive aos pagãos. Mas como é que se deu tudo isso? Primeiro Pedro faz o seu discurso e nele nos mostra que pela vida, morte e ressurreição de Jesus, a salvação é dada a todas as pessoas, independente de sua vida pregressa, se veio do judaísmo ou do paganismo. E Deus confirma a pregação de Pedro no momento em que oferece o seu Espírito Santo a todas as pessoas que estão naquela casa. Por isso que Pedro convida a todos ao batismo, porque quer inserir a todos eles na Igreja de Cristo, igreja que acolhe a todos, acolhe a cada um de nós. Obrigada, Denis. A salvação de Jesus é oferecida de forma gratuita para todos os povos. Esse relato de Pedro, essa experiência que Pedro viveu com Cornélio é muito interessante. E a palavra faz uma grande provocação a partir do princípio eterno que nós vimos no início. Eu estou compreendendo que Deus não faz discriminação entre pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, seja qual for a nação. Deus não faz acepção de pessoas. Quem sou eu para não acolher alguém na minha vida, na minha história? Que provocação! Eu quero pedir ao Senhor essa graça, que o meu coração seja um coração acolhedor, como é o coração de Jesus. Um coração que não rejeita ninguém. Que provocação! Eu fico imaginando como foi essa experiência para Pedro, um judeu, para aqueles que o acompanhavam, e Deus faz com que ele tenha esta experiência para ter essa certeza no coração. Deus, Ele ama a cada um e a todos. Deus não despreza ninguém. Quem somos nós para desprezar alguém? Quem somos nós para rejeitar alguém? É um princípio eterno. No reino de Deus as coisas são assim. O Padre Jonas ensina que o princípio eterno diz que no reino de Deus as coisas não vão mudar e é assim que elas funcionam. Deus não faz discriminação entre as pessoas. Nós também não podemos discriminar ou rejeitar ninguém. Que o Senhor nos dê esta graça, que o Senhor converta o nosso coração por meio dessa palavra, que esta palavra de fato gere mudança de atitude, mudança de comportamento, mudança de mentalidade no meu coração, no seu coração. Essa provocação que a palavra faz em mim e em você. E você também pode se questionar como colocar esta palavra em prática, porque a palavra que é ouvida, a palavra que é proclamada, ela precisa ser colocada em prática. Essa foi a experiência que também o Senhor me convida, não fazer discriminação de ninguém. Ou seja,
eu não tenho direito de rejeitar ninguém que passa pela minha vida. Quem sou eu? Porque Deus, Ele acolhe a todos. Vamos então escrever, porque é importante escrever aquilo que a palavra desperta em nós, e eu aguardo você até o nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!